Olá, gente. Boa madrugada. Vamos continuar porque véspera chama, né, de feriado. Não por isso também, né, mas porque geralmente né, porque não é, tem aí como é que é? O que chama permitido desconto, né? A parte que diz de que fica confortável, né, para determinado tipo de situação, né? Então, comentando o livro da bonequinha Mattel Barbie, não é? Contando, né, da ideia de como que foi aí, né? O planejamento, né, da situação, tal. E assim, né, gente, para que isso também aconteça, né, existe uma coisa que chama pesquisa, certo? Pesquisa não é da parte que precisa ter determinado tipo de credencial para se fazer, né, tal relato, né, ou tal, como é que diz? Empreendimento, não é? Então achei interessante porque às vezes, né, eu já ouvi dizer, né, que é interessante ter, né, a brincadeira, um exemplo, né? Só que como que vai desenvolver isso aí? Então, às vezes, tem um setor responsável que chama no Brasil recreação, né? Ou monitora, monitor, né? Eh, entre outros, né? Conteúdos aí que existe, né? Mas no mais é a recreação, né? Que chama. E aí, né, talvez você vai precisar de um instrumento ou de um espaço, né, para realizar, né, a recreação, não é? Então, vou dizer da bonequinha novamente, não é? Para época, certo? Na minha opinião, né? Muito bonitinha, eu gostava muito do cabelo, né? Achava assim, né? Interessante, né? E as roupas também, né? Porque a maioria das bonecas não tinha o cabelinho curtinho, né? Era do médio, né? Para o comprido, certo? E tá, já falei sobre isso, né? E o motivo do vídeo é para dizer o quê? Que a parte, né, de apresentação, de repente, de um telejornal, ou a parte que chama digital, não é? Escrita, não é? Da reportagem, certo? Precisa do que? São as mesmas pessoas que, né? Às vezes a equipe é grande e aí precisa ter, né? Não, vamos colocar o Homem-Aranha, um exemplo, né? Ele é o fotógrafo e ao mesmo tempo o protagonista do assunto, certo? E aí, ele precisa da credencial, né? Às vezes tá complicado, né? Então, este personagem, né? Ele, né? Trabalha, né? De acordo com, não é? O que para ele é importante, certo? Então, no caso da bonequinha Mattel, um exemplo, né? Que faz referência a brinquedos de época ou de loja ou de marcas, né?
Então, às vezes, quem está ali, né, na publicidade, ou no presente, ou na curiosidade, né, ou na divulgação do livro ou de música, alguma coisa assim, né, vai ficar com a pulguinha atrás da orelha, um exemplo. E se existe a possibilidade, né, de credencial para se fazer, né, um tipo de conteúdo, né, determinados tipos de pergunta ou de ações jurídicas que chama, né, podem acontecer, né, que de acordo com a regra, né, que normativa de jurisdição do localização, não é? E não é? Aí se montará uma estratégia, certo, para tais situações e as pessoas de repente, né, podem sentir-se revoltadas, né, a fim de querer, né, destruir no outro o que foi destruído em si, ao invés de fazer uma apresentação formal, não é? Fazer uma apresentação formal, aí vai deixando, chama de rastro, não vou nem dizer dica, né? Chama de rastro. Eu vou pôr desse jeito, porque não é, olha, deixou rastro, né? Ou deixou informações, pistas, né? No popular chama pista detetive, não é? Crime perfeito, imperfeito, rastro, né? Que crime imperfeito ou dano imperfeito é rastro que chama, não é? Que mais que pode dizer? Não é verdade? Então, qual a dificuldade, né? A dificuldade de, né, chegar e dizer sou essa pessoa, né? E mas é mesmo? Mas vai ocasionar interesse de dizer a mesma história, de se obter algum tipo de recompensa, né? Algum tipo de recompensa, não é? Então, às vezes é isso, certo? Então, um vídeo para comentar sobre, né, o Homem-Aranha, não é? E de determinado tipo de coisa, né? Então, vamos lá. Criadores de brinquedos, que chama, né? Tem o brinquedo e tem a brincadeira, né? Então, às vezes existe a orientação, né, de como fazer com o brinquedo, que é para brincar, né? Então eu acho interessante, né? Porque na brincadeira, de repente a pessoa conhece uma outra e vai brincar, não é? Com o brinquedo, o recurso que chama, não é? E quando, né, de repente, às vezes não tem, né? Porque às vezes precisa de participante, né? A brincadeira é individual, um exemplo, né? Mas de repente, essa brincadeira individual já está ficando insuportável, né? Está, chama de egoísta, né? Egoísta de si mesmo, um exemplo, não é verdade? Então, fica aí o assunto para dizer, não é?